Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos assistem pelo nosso canal do YouTube. Sou André dos Anjos e chego trazendo sempre com muita alegria mais um programa O que é o Espiritismo. E hoje, além do nosso momento de reflexão, as músicas, a nossa roda de conversa, será o segundo episódio da série especial Conhecendo as Obras Básicas. E hoje será o Livro dos Médiuns. E quem já está aqui conectadinha conosco é a nossa companheira de movimento espírita e também colaboradora aqui do Divulgar, Claudete Moura. Minha rainha Claudete, muito boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar da nossa doutrina tão querida, né? Claudete tem um programa estudando o Livro dos Médiuns toda terça-feira a partir das 20 horas aqui na Web Rádio, com reprise na quarta a partir das 14 horas. E o programa produzido em vídeo está disponível na nossa página, também organizadinho em playlist, que você pode acompanhar o episódio. O estudo é sistematizado da obra, por isso que ela vai nos ajudar hoje. E Claudete também é a nossa recordista. Claudete, os seus programas que você fez aqui com a gente são os que mais são assistidos. A gente vê o quão as pessoas são preocupadas, interessadas na temática da mediunidade. Então, como sempre, a gente chama a Claudete para a gente trabalhar esse tema, são os mais assistidos. Olha, ótimo, fico feliz. Pois é. Vamos agora ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Quando? Filho meu, quando nas horas de íntimo desgosto o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz, sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência, que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar das situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo, que te cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade, que sabe corresponder à franqueza de tuas atitudes e à nobreza de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, clama por mim. Eu sou a alegria, que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos de teu mundo interior. Quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança, que te robustece a fé e te acalenta os sonhos.
quando a impiedade recusar-se a relevar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação de teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera e te desiludires do sentimento de teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, a tua mão, ó alma, filha de minha alma, que eu te conduzirei, numa sequência de êxtases e deslumbramentos, às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Rubens Romanelli. Voltamos após um momento de reflexão, onde vamos começar a nossa roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Meus amigos, como eu falei na abertura, a gente está hoje com o segundo episódio da série especial Conhecendo as Obras Básicas, convidando todos a estudar as obras básicas da doutrina espírita, que é o meio mais seguro de conhecermos a doutrina e aí partir para outros voos, estudar outras obras importantes e ler diversos, que a literatura espírita é muito vasta, mas sempre com critério da base que os espíritos passaram para Kardec. E hoje será o Livro dos Médiuns com a nossa amiga Claudete Moura. E aí, Claudete, eu peço para você já apresentar esta obra para todos nós. Pois não, com muito prazer. Logo após a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, que é a obra básica da doutrina, onde nós encontramos a filosofia espírita e tudo que a gente precisa saber a respeito do mundo dos espíritos, da interação dos espíritos conosco, Kardec lançou, logo no ano seguinte, em 1858, um livrinho intitulado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que era um ensaio para se trabalhar com as manifestações mediúnicas que antecedeu o Livro dos Médiuns. Então, esse Livro dos Médiuns estava sendo elaborado, então ele lançou essas instruções práticas, que eram um resumo para se poder imediatamente trabalhar com as manifestações mediúnicas. Então, o Livro dos Médiuns só pôde aparecer em 1861. Até lá, eles trabalharam, então, com essas instruções. Depois disso, então, chegando o Livro dos Médiuns, não era mais necessário que se tivesse este livrinho. Muitas pessoas pediam para Kardec, não, nós queremos uma coisa mais prática, achando que o Livro dos Médiuns era muito difícil, que era muito denso, que levava muito tempo, e queriam uma maneira mais prática de se comunicar com os espíritos. Mas ele falou, não, nós precisamos estar muito seguros nessa comunicação. Então, qual é a finalidade do Livro dos Médiuns? Desenvolver essa parte prática da doutrina. E Kardec considerou o Livro dos Médiuns como a continuação do Livro dos Espíritos, mesmo porque
No livro segundo, né, dos Espíritos, ele traz direitinho como se deve trabalhar nas comunicações, com as comunicações mediúnicas. Então, e ele fala, esse livro também pertence aos espíritos, porque foram os espíritos que organizaram, que orientaram na sua elaboração, reviram e modificaram inteiramente para a edição final, que foi lançada em 1872 e que ficou sendo a emissão definitiva do Livro dos Espíritos. O que nós temos no Livro dos Médiuns? Temos o desenvolvimento da matéria apresentada, então, no Livro dos Espíritos, no livro segundo, que fala do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos. Então, esse Livro dos Médiuns, a gente pode dizer que ele constitui um laboratório. Mesmo nós encontramos nesse livro um laboratório do mundo espiritual, explicando essas leis que regem esse intercâmbio entre o mundo dos espíritos e o nosso mundo. Por quê? Muitas pessoas, principalmente os materialistas, achavam que não existiam espíritos. Por quê? Porque eles queriam achar a existência dos espíritos aplicando métodos materiais. E nós precisamos de métodos das leis que regem o mundo espiritual, que são leis espirituais. Então, Kardec fez esse trabalho para nos orientar nessa comunicação com o mundo dos espíritos. Assim, nós temos esse compêndio, esse manual prático para a gente se orientar quando estamos trabalhando nas reuniões mediúnicas. É um método seguro, um método prático, ele nos orienta para os perigos que podem acontecer, de estar nos comunicando de uma maneira indevida, a seriedade que se deve pôr no trabalho. Então, é isso que nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, e ainda assim, todos os tipos de mediunidade, elucidando para os processos de obsessão. Então, o leitor aí vai ter uma gama de informações que é preciso ir assimilando devagar, como nós estamos fazendo no nosso programa, aos poucos, explicando. Então, não é uma coisa para se ler assim e já se entender. O Livro dos Médiuns requer um estudo mesmo, um estudo minucioso para a gente poder compreender as relações que existem entre o nosso mundo e o mundo material. Na folha de rosto do Livro dos Médiuns está assim: o Livro dos Médiuns contém um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Por isso, como Claudete falou da resposta de Kardec, não tem como ser algo resumido, curto, para se lançar e praticar, porque é a parte científica da doutrina, né? Então, um livro científico, então, por isso ser um livro denso, e ele, por ser esse manual, ele tem que ser estudado a fundo e não é só com meia dúzia vamos dizer assim, de resumo, né? Meia dúzia de itens que a gente vai conseguir de maneira segura ter esse intercâmbio entre os dois mundos, o mundo material e o mundo imaterial, né, Claudete? E mesmo quando a gente já tem mais prática com as comunicações mediúnicas, nós sabemos que cada trabalho é diferente, cada comunicação é diferente, os espíritos são diferentes. Então, mesmo quando a gente já tem esse aval, quando a gente já está com esse manual bem entendido, estudado, ainda a gente está sujeito a vários tropeços, vamos dizer assim, porque
nós podemos ter uma comunicação completamente diferente, sempre, em todos os trabalhos, não são comunicações iguais, porque os espíritos não são iguais. Então, nós temos que estar bem ambientados nesse livro, bem estruturados, para podermos, então, fazer a coisa de uma maneira séria, como sempre orientou Kardec. Claudete, e como o livro dos médiuns foi elaborado? Então, ele surgiu dessa necessidade, né, de um método prático para se interagir com os espíritos, né? E a gente veja bem, apesar de ele ser escrito há 160 anos, ele foi lançado há 160 anos, ele é atualíssimo. E nenhum livro, espírita ou não, que fala a respeito de espiritualidade, mediunidade, superou o livro dos médiuns. Então, ele está muito atual. Como que ele surgiu? Por que ele precisou ser elaborado? Porque Kardec sentiu essa necessidade de estar amparado num método seguro e eficaz para atender as comunicações espíritas. Então, como ele contou com a contribuição teórica dos espíritos na explicação de muitos problemas, ainda que eram desconhecidos da pesquisa científica da época. E até hoje, a pesquisa científica materialista não chegou a esse ponto ainda de detectar a existência dos espíritos, se bem que estamos caminhando para isso, porque depois da física quântica e várias outras teorias, né, da psicologia transpessoal, por exemplo, nós temos mais condições já de provar a existência dos espíritos. Mas é como Kardec falou, para provar a existência de espíritos, as leis têm que ser espirituais e não materiais. Então, essas explicações que Kardec recebeu dos espíritos, através de muitos médiuns, assim que foi elaborado o livro, através de muitos médiuns de várias localidades diferentes, que não interagiam entre si, Kardec foi fazendo as perguntas e eles foram, então, respondendo, os espíritos foram respondendo através desses médiuns sérios, confiáveis. E, então, assim, começou-se a elaborar esse método prático para nós termos, né? E é um método rigoroso que Kardec estabeleceu para o seu trabalho. Ele fez um trabalho experimental, porque todos nós espíritas sabemos que no começo os fenômenos eram tidos como diversão, como coisas que estavam acontecendo ali, curiosidade das pessoas. Mas quando Kardec verificou que por trás de tudo aquilo existia uma inteligência que estava se manifestando, daí ele começou, então, com grupos mais sérios, essa pesquisa, e que chegou, então, a nos trazer o Livro dos Espíritos, em continuidade, aprofundando nessa parte das comunicações mediúnicas, o Livro dos Médiuns. Então, o Kardec fala, essa obra também pertence aos Espíritos, porque foram eles que orientaram. E ele fala também que muitas vezes, nas respostas que os Espíritos dão no Livro dos Médiuns, ele nem colocou qual espírito que deu a resposta, porque teve uma colaboração de muitos espíritos. Às vezes a gente vê, aparece o nome de Erasto, aparece o nome de Sócrates, aparece Platão e muitos outros, Santo Agostinho, mas ele não colocou todos os espíritos, porque eles formam um grupo e a gente sabe que os espíritos não se interessam de citar os nomes, eles estão colaborando para uma obra que eles têm certeza daquilo que eles estão falando, e aquelas pessoas que conseguirem entender tudo isso vão aproveitar para os seus conhecimentos e também para a sua transformação interior. Se não me engano,
Kardec levou mais ou menos 2 anos investigando os fenômenos que, nessa época, tanto nos Estados Unidos como na Europa, o fenômeno das mesas girantes, como a Claudete falou, as pessoas se reuniam para brincar. Para eles era uma diversão. As mesas suspendiam, giravam, respondiam, então era uma diversão. Só que aí, ele, com seu olhar científico, dizia, não, tem que ter um princípio inteligente, que como uma mesa vai responder, como uma mesa vai ter. Então, foram 2 anos, mais ou menos 2 anos de investigação, até ele se convencer da hipótese mediúnica, e aí começar esse trabalho que Claudete falou para organizar esse livro, que tem uma moções preliminares e depois a parte das manifestações espíritas, e aí sim, explicando ponto a ponto como tem que ser esse trabalho, que eu costumo dizer, Claudete, que uma reunião mediúnica, nós nos lançamos no escuro. Sim. É um campo que nós não estamos vendo, a gente está aqui no material, tirando, logicamente, os médios videntes que estão vendo o que está acontecendo, e ainda assim eles não veem igualmente, pode um vidente ver uma coisa e outro ver outra. Sim. Todos nós nos lançamos às escuras, estamos cegos. O que é que nos baliza é justamente o estudo criterioso desta obra para poder ter um trabalho, uma reunião séria e daí prestar esse serviço com seriedade de auxílio aos espíritos que nos chegam e aos nós mesmos aqui encarnados a estudar nós mesmos, né? Porque aquilo que os espíritos vêm nos dizer nada mais é do que ensinamento para cada um de nós, né, Claudete? Não faça o que eu fiz. Justamente, porque eu costumo dizer que a gente aprende muito mais com esses espíritos sofredores, esses espíritos imperfeitos, inferiores que aparecem nos trabalhos, porque eles vão contar por que eles estão naquela situação. E daí, para nós, isso aí é um exemplo muito grande. Então ele está assim por causa dos atos praticados, então eu vou ficar mais esperto para eu me livrar de tudo isso que ele está passando. Então, a gente aprende muito com os guias, com os mentores, com os espíritos superiores que vêm nos trazer as mensagens, as orientações, mas nós aprendemos muito com esses espíritos também, mesmo aqueles piores, aqueles mais comprometidos. Se a gente analisar o drama de cada um, a gente vai ver que eles se perderam. E daí o que eles merecem? A misericórdia, eles merecem a atenção, eles merecem uma atitude da nossa parte de receptividade, de acolhimento. E muitos, às vezes, que chegam assim, maus, querendo até nos prejudicar, no final eles já estão convictos que erraram e que precisam melhorar. Então, eu acho que Kardec estava muito certo quando ele nos orientou dessa maneira, para a gente não ter, e mesmo a gente tendo todo esse estudo, todos os cuidados, ainda estamos sujeitos a equívocos. Porque, como você falou, Andréia, cada trabalho é cada manifestação é uma, diferente. Às vezes não estamos preparados para tudo que vai acontecer num trabalho. Claro que a espiritualidade maior está lá, nos amparando, nos ajudando, e se não fossem eles, nem poderíamos fazer o trabalho. É claro que quem somos nós para lidar com tipos de problemas que ainda não estamos tão preparados. Mas, graças a Deus, nós estudando, seguindo a prática, como ela é orientada por Kardec, estaremos, então, fazendo um trabalho mais seguro, mais tranquilo. Verdade. Vamos a um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir Verdade ou Mito com o grupo Alma Sonora. Quem poderia me dizer
bem precipício. Tanto desacreditei de você, tanto que busquei verdades em mim, tanto me senti tão só, tanto me senti tão longe de você. E era apenas não olhar pra trás, desvestindo o medo, transformando erros. E era apenas não cegar a paz, estender meus braços, não parar meus passos. E era apenas não cegar a paz, estender meus braços, não parar meus passos. Sentir a brisa falar, sentir que posso voar. Lívido, lívido, cálido, solto, livre como um rio que corre para o Quem poderia me dizer se o que está escrito é verdade ou mito? Quem poderia me dizer se contesto ou nego ou me rendo a você? tanto desacreditei de você, Tanto que busquei verdades em mim, tanto me senti tão só, tanto me senti tão longe de você. E era apenas não olhar pra trás, desvestindo o medo, transformando erros. E era apenas não cegar a paz, estender meus braços, não parar meus passos. E era apenas não cegar a paz, estender meus braços, não parar meus passos. Sentir a brisa falar, sentir que posso voar. Lívido, lívido, cálido, solto, livre como um rio que corre para o mar. Voltamos após esse breve intervalo, onde eu e Claudete Moura estamos conversando sobre o Livro dos Médiuns nessa série especial, conhecendo as obras básicas. Claudete, de um modo geral, aí por isso que eu vou usar o termo ler. Por que ler o Livro dos Médiuns? Por que ler o Livro dos Médiuns? Para o estudioso, Kardec fala assim, o estudioso que deseja conhecer, que deseja aprimorar os seus conhecimentos, toda informação é importante. Então, na parte espiritual, o Livro dos Médiuns vai trazer elucidações a respeito dos fenômenos do espírito, mas não somente na parte teórica, mas também na parte prática. Logo na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec deixa bem claro o seguinte, que as dificuldades e desilusões que as pessoas encontram na prática espírita decorrem muito da ignorância dos princípios doutrinários. Por isso que ele fala que primeiro a gente tem que estudar o Livro dos Espíritos para depois ir para o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos vai nos dar a teoria. E o Livro dos Médiuns depois vai aprimorar essa parte. Então, muitas pessoas que não têm conhecimento
às vezes encontram dificuldades, vamos dizer assim, reúne um grupo, vamos fazer um trabalho com os espíritos, sem nenhuma orientação, sem nada. Será que os espíritos virão? Virão. Mas que tipo de espíritos que virão? De acordo com aquelas pessoas que estão ali, com o objetivo que eles estão tendo. E muitas vezes eles fazem isso para futilidade. Vou dar um exemplo que eu presenciei. Tinha uns grupos trabalhadores espíritas que se reuniam assim nos aniversários de um e de outro. E depois da festinha, vamos fazer uma reunião para ver o que os espíritos falam para nós. Gente, eu fiquei pasmada de ver uma coisa dessa. Não participei dessa reunião porque olha o perigo que eles estão correndo. E o que acontecia nessas reuniões? Os espíritos traziam, respondiam as perguntas deles, coisas materiais, coisas de relacionamentos, essas coisas. Então, gente, e se vem algum espírito que é maldoso, que quer prejudicar, que quer enganar, essas pessoas estão sujeitas a tudo isso. Então, por que ler o Livro dos Médiuns? Por que estudar o Livro dos Médiuns? Para a gente ter essa noção bem clara da seriedade de um trabalho onde a gente vai entrar em comunicação com um mundo que para nós é desconhecido. Nós não temos conhecimento do mundo espiritual, nós podemos ter uma teoria de como os espíritos vivem, do que eles fazem, mas, e também sabemos que existe uma escala espírita, que cada um está no seu grau de evolução, mas nós não sabemos tudo. Os espíritos não dizem que, por mais que a gente ache que conheça o mundo espiritual, quando a gente chegar lá, a gente vai ter surpresas, porque não é exatamente como a gente pensa, como a gente imagina. Muitas coisas vão acontecer que nós, por mais estudiosos que sejamos da doutrina espírita, vamos ter muitas novidades para nós. Então, Kardec fala que a finalidade do livro é o desenvolvimento da mediunidade em quem a possui, também porque não é para ficar procurando, e de acordo com as possibilidades de cada pessoa, porque tem alguém que quer ser médium e quer forçar a mediunidade, o desenvolvimento. E ele fala várias vezes em O Livro dos Médiuns que não é para forçar, é para deixar a espontaneidade acontecer. Então, a gente tem que, no Livro dos Médiuns, por que a gente tem que ler, por que a gente tem que estudar? Porque existe uma orientação para todos que se dedicam às manifestações mediúnicas, nas suas observações. O Kardec deixa bem claro as dificuldades que podem ser encontradas. Ensina a maneira de se comunicar com os espíritos, obtendo boas comunicações. Então, é muito importante. E o leitor vai encontrar também nesse livro o que precisa saber sobre as manifestações espíritas, sobre os tipos de mediunidade e influenciação espiritual, que é muito importante a gente conhecer na parte do livro que trata das obsessões. E a gente vê uma coisa muito interessante, que Kardec, quando tratou das obsessões nesse capítulo, ele se refere quase que exclusivamente aos médiuns. Por quê? Porque eram eles que estavam dando problema na época, a respeito justamente de influenciações, de trabalho incompleto, de invigilância. Mas as observações não servem só para os médiuns, servem para todos nós, porque de alguma forma ele mesmo fala que todos nós somos médiuns de alguma maneira e podemos ser influenciados. Não é só um médium
que vai sofrer uma influenciação espiritual, mas todos nós que não estivermos em vigilância, em oração, fazendo um trabalho sério, com comprometimento. Então, é muito importante que a gente possa ter essas informações nesse livro, e ele nos traz essas informações de uma maneira bem segura. E, Claudete, faz como a história. Quem é que não tem algum caso nessas questões de mediunidade, de obsessão, na família um conhecido? Então, a maneira mais segura de se ter informações sobre esse universo é justamente no livro dos médiuns, né? Todos nós somos médiuns de algum grau, né? Temos essa influência é constante. Como disse os espíritos a Kardec, muitas das vezes eles nos dirigem. A gente muitas vezes eles não. Eu sou dono de mim, quem manda em mim sou eu. Às vezes você é mais controlado pelos espíritos do que a sua imaginação pode alcançar. Então, um meio seguro da gente saber como isso se processa desse universo é justamente o livro dos médiuns. E outro fato também importante que você falou, da questão, a gente nunca sabe quando a mediunidade vai aflorar, às vezes logo na infância, às vezes na adolescência, às vezes na idade madura, ela vai aflorar. E aí você já sabendo dessa informação, já facilita você perceber essa situação, uma questão de uma obsessão, você perceber e dar o auxílio seguro. Eu sei tudo sobre o assunto? Não, mas eu já sei uma noção preliminar para poder orientar, ajudar, para que a pessoa busque um centro espírita e tenha a orientação de fato segura para a sua problemática, né? Isso mesmo, nem que seja para a gente saber onde levar essa pessoa para ser tratada, né? É importante eu conhecer alguma coisa, porque muitas manifestações mediúnicas, muitos processos de influenciação espiritual se confundem com desequilíbrios, com loucura. Então, e a gente vê que o Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado, ele tinha estudioso dos processos obsessivos, porque inclusive ele teve na família dele esses processos, então ele estudou muito isso aí para ajudar as pessoas, e ele então escreveu um livro ainda em vida, quando ele era encarnado, A Loucura sob um Novo Prisma, mostrando quando a loucura vinha de processos de perturbação do cérebro, de alguma lesão cerebral, ou, na maioria das vezes que ele encontrava, que eram processos obsessivos. Então, até para a gente não confundir, é claro que a gente primeiro vai procurar a medicina terrena, para ver o que está acontecendo, porque nenhum espírita vai orientar para de imediato a pessoa já, não, isso aí, nós não sabemos. Então, mas se a pessoa já fez os exames, já constatou que não há melhora, a gente parte para o processo de influenciação espiritual, levando para um local adequado, que seria uma casa espírita séria, para o tratamento desse processo. Então, é muito importante que a gente conheça mesmo. E aí, Claudete, mesmo com tudo que a gente falou, mas aí a gente tem que reforçar. Qual a importância, então, dessa obra para o Espiritismo? Então, essa obra veio aprofundar os conhecimentos dessa parte do Livro dos Espíritos, como nós já falamos, no livro segundo, onde o que fala no Livro dos Espíritos a respeito dessa parte do mundo espírita? Origem e natureza dos espíritos, diferentes ordens a que os espíritos estão, segundo que eles tenham chegado no processo evolutivo, também a alma após a morte, como que ela volta para o seu mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Então, tudo isso que a gente conhece é muito importante para não dizer que o Espiritismo está blefando, está falando alguma coisa que não é verdade. Serve muito assim para fundamentar os princípios
espíritas, né? Os fundamentos espíritas. Quais são os fundamentos espíritas? A existência de um Deus, como está no Livro dos Espíritos, inteligência maior, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, lei de causa e efeito, reencarnação, comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Então, essa obra vai ali consolidar esses ensinamentos dos espíritos e vai fortalecer a doutrina nesse sentido do conhecimento. Também elucida a respeito dessa pluralidade das existências, o problema da reencarnação. E uma coisa muito importante, quando fala da lei de causa e efeito, para a gente não ficar se achando vítima, para a gente não ficar achando que a gente é a pior das criaturas, que tudo acontece só com a gente, mas existe um motivo, existe uma causa, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma causa ou anterior, ou nessa encarnação mesmo, para a gente estar passando tudo aquilo que nós estamos passando. Então, era necessário que se orientasse nessa prática para a gente poder consolidar os nossos estudos da doutrina e deixar com que o Espiritismo surgisse mais forte. Então, como a doutrina espírita foi codificada a partir dos ensinamentos das manifestações dos espíritos, nada melhor do que continuarmos esse intercâmbio com eles para nos elucidar, tanto a respeito das coisas que nós precisamos aprender, porque nós podemos também nos comunicar com os espíritos para aprofundar os nossos conhecimentos doutrinários, fazendo perguntas a eles, né, a respeito de uma série de coisas que queremos ser melhor elucidados. Então, mas também sabermos dos perigos que existem, da gente entrar em contato com essa espiritualidade sem um método, sem um objetivo mais sério, porque os bons espíritos só vão nos atender se estivermos com essa seriedade, de objetivos sérios, de queremos aprender, de queremos o conhecimento, de queremos nos aprimorar. Então, porque existem muitos espíritos equivocados, como nós acabamos de falar aí no nosso programa, que vão querer nos levar para um caminho diferente. Eles querem nos enganar, às vezes, corrermos o risco da mistificação. Então, o médium tem que ser muito bem orientado nesse sentido também. E quando Kardec fala de médium, ele fala daquele especificamente, traz as comunicações ou pode entrar em contato com a espiritualidade, através da escrita, através da fala, através da vidência, da clareaudiência. Então, o médium precisa ser muito bem orientado e esse papel o Livro dos Médiuns faz perfeitamente na orientação de como se deve proceder numa prática mediúnica, entrando em relação com os espíritos, com seriedade. A doutrina espírita ela se baseia no tripé de ciência, filosofia, religião ou moral, porque tem aqueles que não veem a doutrina como religião, mas como a moral do Cristo. Sim. E a importância grandiosa do Livro dos Médiuns é justamente essa na parte científica, que ele é esse manual, esse compêndio de se praticar a ciência espírita com segurança, e aí todos conversarem. Eu acho assim clássico o exemplo do perdão. Cristo nos disse para reconciliar com o inimigo enquanto estás com ele a caminho. Para quem não tem um conhecimento do mundo espiritual, fica meio sem entender o porquê. E é justamente no trabalho com a espiritualidade, praticando a ciência espírita, que a gente vê essas consequências na reunião mediúnica, as questões, a obsessão, e aí está muito bem explicado no Livro dos Médiuns,
E aí, o porquê dessa fala do Cristo. E a filosofia já nos fala da consequência, justamente do não perdão, de que quanto isso dificulta a nossa vida. Então, a gente vê que a importância dessa obra fornece tripé, um explicando o outro, e aí sendo considerada essa verdade, que tanto que a gente fala que ele é realmente criterioso, porque uma coisa não pode desmentir a outra. A ciência espírita anda de mãos dadas com a filosofia espírita, que anda de mãos dadas com o ensinamento do Cristo, para que a gente possa aí sim ser uma verdade dentro da doutrina espírita. Perfeitamente. Aí, Claudete, a gente já falou, mas a gente tem que dar aquela ponto final. Para nós espíritas, o que ela tem, essa obra, a contribuir para o nosso entendimento e a nossa evolução enquanto ser imortal dentro da doutrina também? Então, olha, Kardec concluiu pelas suas pesquisas que existem vários tipos de espíritas. Sim. Existem aqueles espíritas que só veem o fenômeno, só querem fenômeno, correm atrás. Se falar, vai ter uma materialização ali na esquina, vai juntar uma multidão e muitos espíritos no meio para ver a materialização. Então, ele colocou, existem esses que só vão atrás do fenômeno, mas não tem consequência mais nenhuma para a vida deles. Existem aqueles que levam em conta os fenômenos, assimilam as verdades, mas só aplicam para o outro. Ele deixou bem claro, apontando o outro, aquele, fulano, tal, mas ele não vê, né? É como Jesus fala, não vê o argueiro, né, no seu olho, né? Não vê essa mensagem é escritinha para fulano. Mas fulano não está ali ouvindo, quem está ouvindo é tu, mas não, é para fulano. Vocês acreditam que eu vi uma médium, antes de um trabalho mediúnico, falar assim, fulano hoje vai ter a mensagem que ele precisa. Ou seja, ela ia forjar a mensagem, porque ela tinha certeza que os espíritos vinham trazer a mensagem. Então, existem espíritos de todo tipo. Mas Kardec falou do verdadeiro espírita, aquele que pratica o bem, aquele que se esforça para domar as más inclinações. Então, eu sempre gosto de falar, gente, espírito não é santo. Por quê? Coitado do espírito se ele der uma escorregada. Que daí mas o fulano não é espírita? Como é que ele fez isso? Gente, ele é humano, ele é um espírita em evolução. Ele está aprendendo, mas ele não conseguiu colocar em prática ainda tudo, porque nós estamos rumando à perfeição relativa. Então, para a nossa evolução, os ensinamentos espíritas contribuem demais. Mas o conhecimento dessa obra, do Livro dos Médiuns, para essa nossa evolução, faz com que nós reflitamos na nossa encarnação atual, o que nós estamos fazendo, por que está acontecendo um monte de coisa na nossa vida. Então, nós vamos, com o conhecimento que Kardec nos traz, que os espíritos nos trazem através de Kardec, nós vamos refletir como nós estamos vivendo, o que está acontecendo conosco e o que nós podemos fazer para melhorar o nosso desempenho. Então, nós vamos procurar o quê? Os meios adequados para a gente se livrar dessas imperfeições que ainda estão em nós, existem em nós ainda. Daí a gente já fica sabendo que temos vidas passadas e que nós estamos na melhor encarnação nossa. E quando a gente fala isso, a pessoa fala assim, essa é a melhor, imagine as outras. Eu falo, nem queira saber, não procure, porque essa é a melhor que você está. Todos nós estamos no nosso melhor desempenho, porque já trazemos, né, de outras vidas. Existe essa lei de causa e efeito. E também os ensinamentos
nos encorajam a atitudes melhores, mudanças de valores na nossa vida, transformação interior, a tão falada reforma íntima dos espíritos. Eu não gosto muito de falar reforma íntima, dá a impressão que a gente vai reformar uma coisa e ela vai ficar remendada. É melhor a gente falar em transformação interior, porque nós vamos transformar isso que não está bom em coisas melhores, né? Aquela história do homem velho no homem novo. Então, através do que nós vamos nos melhorar? Do autoconhecimento, fazendo aquela reflexão a respeito, como Santo Agostinho tanto nos orienta em O Livro dos Espíritos, todas as noites, quando você deitar, faça um relatório do seu dia, veja onde você escorregou, veja onde você foi bem. Então, nós temos que fazer isso, porque através do autoconhecimento é que nós teremos a nossa autotransformação. Sem isso não vai acontecer. Sem eu saber quais os meus defeitos, quais as imperfeições que eu preciso ainda estar domando, como Kardec fala, domando as imperfeições, trabalhando para que elas... É uma coisa muito interessante quando Jesus fala a parábola do joio e do trigo. É muito interessante, por quê? Porque todos nós temos trigo e temos joio. Somos trigo e somos joio. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos valorizar o trigo, ampliar, melhorar e abafar o joio. Cada vez mais a gente precisa ir abafando aquilo que nos faz mal, que nos prejudica, que não nos deixa bem. Então, nesse ponto, o Livro dos Médiuns vai colaborar muito para que façamos essa reflexão, porque quando a gente entender que a gente é somatório de nós mesmos e ninguém vai responder por nós, pelos nossos atos, mas só nós que vamos responder, nós estaremos mais conscientes para fazer escolhas melhores na nossa vida. Então, eu acho que essa é a contribuição que traz para nós, para a nossa evolução, para o nosso adiantamento, através do conhecimento e do nosso esforço em nos transformarmos, conhecendo, então, aqueles fundamentos tão essenciais, praticando, colocando em prática no nosso dia a dia. Perfeito. Vamos a mais um breve intervalo, ouvir a Lei com a banda Simplesmente Valmas, já que a gente volta. Eu quero agora lhe falar que tudo que acontecer ao meu redor não encontrará morada em meu ser. Eu sigo meu destino, que é do Criador de tudo isso. Mesmo que tudo venha contra o meu objetivo, mesmo que eu tenha aos bens indignos materiais, prefiro te seguir, Senhor. Prefiro lutar
falar. Voltamos após esse breve intervalo, onde eu e Claudete trabalhamos o livro dos médiuns nesse especial sobre conhecendo as obras básicas da doutrina espírita. E aí, minha amiga, eu peço para que você faça suas considerações finais sobre o tema, falar aquilo que você acha que ainda precisa para reforçar com relação a essa importante obra da doutrina espírita. Pois é, do jeito que a gente já falou, né? Mas nunca é demais, né? Eu acho assim, o livro dos médiuns é considerado um marco no espiritismo, né? E a partir dele, porque o que aconteceu? O processo experimental se fez através dele. Ele surgiu da experiência, né? Do estudo, da análise das comunicações mediúnicas. Então, essas comunicações mediúnicas vão adquiriram foros de ciência através da experimentação. Então, é muito importante implantaram-se procedimentos de avaliação. E nós temos hoje procedimentos seguros para avaliar as comunicações, porque nós não vamos aceitando também qualquer coisa que chega. Então, nós temos que ter esse processo esses procedimentos seguros de avaliação das comunicações, como Kardec fez para saber quais são confiáveis, quais a gente pode descartar. Às vezes, nós temos comunicações e a gente não deve descartar de uma vez também. A gente deve deixar um pouco de lado, porque o próprio Kardec falou que a doutrina é um processo evolutivo que existe, um progresso dentro mesmo das comunicações. Então, muitas pessoas espíritas que são assim muito conservadores e muito assim radicais, tudo fala assim: mas isso aí não está na codificação, então não vale. E esquece que Kardec falou do progresso da humanidade, que a doutrina também iria progredir junto. Então, existem as obras complementares que mostram. Muitas pessoas espíritas não aceitam as obras de André Luiz. Por quê? Porque não conhecem a codificação. Porque tudo que André Luiz fala nas suas obras está na codificação. Só que como as pessoas não conhecem a codificação, acho que não tem nada a ver. Então, esse livro está fundamentado em leis e princípios plenos de orientações, algumas para as necessidades da época, muitas coisas valeram para aquela época, muitas coisas para o futuro, para os tempos futuros. Se a gente falar que não tem nada para hoje no Livro dos Médiuns, é porque a gente não conhece o Livro dos Médiuns. Porque ele é muito atual. Então, ele não só foi elaborado para aquela época, onde havia necessidade maior, o começo das manifestações, o entendimento melhor, mas hoje, pelas modificações que vêm acontecendo, nós poderemos ter esse livro e ele não está descartado nunca, ele está muito atual. Então, ele não foi superado, como nós já falamos, por nenhuma outra obra ainda no assunto, até hoje, tanto do espiritualismo como do espiritismo. Por isso, nós temos nele esse manual tão prático. E para terminar, eu queria lembrar que Kardec, logo na introdução, ele vai falar o seguinte: como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e experimentar os fenômenos espíritas.
Olha só, então, ele não fala que a obra é só para aquele que apresenta essa faculdade mediúnica mais desenvolvida, mas para todas as pessoas que desejam, que estejam em condições de ver e experimentar os fenômenos espíritas. Então, essas considerações que nós queremos fazer diante desse grande número de obras espíritas ou não que chegam ao mercado em cada momento, esse livro merece destaque pelo que ele representa de orientação e seriedade em torno da mediunidade e do espiritismo. Então, são essas considerações que nós queremos deixar bem claro, né? E a gente é uma entusiasta desse livro, como você pode notar, porque nós temos muito tempo, nós temos 30 anos de trabalhos mediúnicos e sabemos que a aplicação desse manual é a coisa mais segura que pode acontecer para os nossos trabalhos. Por isso, batemos na tecla e criamos essa série para incentivar todos a estudar as obras básicas e aí fundamentar posteriores estudos e leituras para poder seguir um caminho seguro. E aí, Claudete, para a gente encerrar, que o tempo é triste, e a gente que é tão empolgado com os assuntos, a gente quer a perder de vista, estar conversando, eu te peço para você, por último, convidar as pessoas à sua casa espírita para que a gente possa estar visitando vocês. Então, eu quero convidar a todos para participarem, para ouvirem os programas do Divulgar.net sobre espiritismo, que vão elucidar muito bem tudo aquilo que nós precisamos aprender a respeito da nossa querida doutrina. Todos estão convidados para ouvir, para prestigiar os programas do Divulgar.net, porque são programas muito bem elaborados e que podem colaborar muito nessa elucidação do conhecimento espírita. Eu agradeço muito a vocês a oportunidade que vocês me dão de poder falar, de poder expor aquilo que eu já consegui assimilar na parte do espiritismo, e estarei sempre à disposição quando vocês necessitarem para essa ajuda. A gente só nos resta agradecer a oportunidade de estar contigo novamente, trabalhando temas tão importantes e relevantes que a gente vê a necessidade das pessoas. As perguntas que a gente recebe por especial Pergunta dos Ouvintes, a grande maioria é com a temática mediúnica, então a gente vê que as pessoas têm essa necessidade e às vezes a dificuldade do estudar dos médios, que é facilitado pela nossa Claudete no programa Estudando o Livro dos Médios, e sempre quando ela pode estar aqui conosco para a gente trabalhar o tema. Minha amiga, muito obrigada e até uma próxima vez. E a vocês, ouvintes, muito obrigada por estar sempre conosco. O programa está acabando, mas você já sabe. A Web Rádio está no ar 24 horas no ar, com diversos programas e músicas. Os programas que são produzidos em vídeo estão à disposição na nossa página do YouTube. Se inscreva, marque o sininho. Toda vez que tiver vídeo novo, você será informado. Você pode assistir quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos, ajudar aqueles que têm dificuldade, que não sabem do assunto, estão precisando. Compartilhe, ajude a ampliar, a divulgar a todos a palavra segura do Evangelho do Cristo através da doutrina espírita. Paz e alegria a todos e até o próximo sábado. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho ar.